Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Louvado seja o Senhor. Pela sua santa palavra, oremos mais uma vez. Em reconhecimento, Senhor, de que os teus pensamentos e caminhos são maiores e mais elevados que os nossos, age nesta noite, ó Pai, pela tua santa palavra, para dirigir os nossos pensamentos a ti e para endireitar os nossos caminhos, para que se alinhem com os teus santos, perfeitos e soberanos propósitos. Senhor bendito, que eu não desça desse púlpito nesta noite sem que antes a tua palavra tenha sido proferida fielmente e poderosamente, e que ela não volte vazia, que a tua palavra efetue todo o bom propósito para o qual foi revelada nesta noite, que a tua palavra possa produzir vida nova, alegria e paz vindas do alto, salvação para aqueles que estão perdidos em seus pecados. Que a tua palavra venha saciar e alimentar a alma mais aflita, ansiosa e necessitada aqui entre nós. E que toda a glória seja dada a ti. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Vários aqui já devem ter ouvido a história de Nelson Rockefeller, um dos grandes magnatas da história dos Estados Unidos,
que foi perguntado certa vez: Senhor Rockefeller, quanto dinheiro é necessário para ser feliz? E qual foi a resposta de Rockefeller? A pergunta: quanto dinheiro é necessário para ser feliz? A resposta dele: um pouco mais. Só um pouco mais. Assim como Rockefeller, todo ser humano vive à procura daquilo que pode satisfazê-lo plenamente. Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de saúde, um pouco mais de conforto, um pouco mais de paz, um pouco mais de amor, um pouco mais de felicidade e tantas outras coisas que as pessoas costumam desejar umas às outras nesta época de final de ano. Mas será que qualquer uma dessas coisas pode nos satisfazer por inteiro? Por mais que as busquemos e as experimentemos nesta vida? Aliás, será que qualquer uma das alegrias que experimentamos neste mundo foi desenhada para nos satisfazer por inteiro? Ou será que todas elas foram criadas para nos apontar para uma satisfação maior, para algo maior que este mundo, maior que o dinheiro, maior que o amor, maior que a saúde, maior que a felicidade passageira desta vida? E se esta for a melhor explicação para a nossa busca por satisfação neste mundo, o que isso representa para nós quando nos contentamos apenas com o que este mundo pode nos oferecer? Houve um homem que viveu no século passado, um pensador e autor cristão chamado C.S. Lewis, que dedicou bastante tempo da sua vida para refletir sobre essas perguntas. E ele chegou à seguinte conclusão em um dos seus ensaios mais famosos, O Peso de Glória. Aliás, se você nunca leu o ensaio de Lewis, O Peso de Glória, você não pode passar desta vida para a próxima sem ler O Peso de Glória. Pegando emprestada a frase de um colega nosso, professor e pastor Jonas Madureira, lá de São Paulo. C.S. Lewis disse o seguinte naquele ensaio, ouça atentamente, por favor: parece que o Senhor, Deus no caso, vê os nossos desejos como fracos demais e não fortes demais. Somos criaturas que se entregam pela metade, perdendo tempo com bebidas, sexo e ambições terrenas, quando nos é ofertada a alegria infinita. Somos como crianças ignorantes que querem persistir na brincadeira de fazer bolos de lama numa favela, porque não podem imaginar o significado de terem recebido o convite para passar uma temporada no maravilhoso hotel à beira-mar. Então ele concluiu: nós nos satisfazemos com muito pouco. O ser humano se satisfaz com muito pouco. E por mais difícil que pareça para nós, criaturas contentes apenas com o que este mundo tem a nos oferecer, o Senhor Deus nos traz um convite muito melhor do que tudo que podemos sonhar e imaginar nesta vida. E o convite se encontra aqui, na passagem que acabamos de ler, Isaías capítulo 55, versículos 1 a 13. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo maravilhoso das Escrituras. Ao meditarmos nessas palavras de Isaías nesta noite, queremos responder às seguintes perguntas. Primeiro, do que consiste este convite? E a quem ele está endereçado? Quem é o seu remetente? E qual é a urgência de atender a este convite? E por fim, que garantias este convite nos traz? O texto diante de nós responde a todas essas perguntas. Então vamos examinar o convite pedaço por pedaço, começando pelos primeiros 5 versículos, versículos 1 a 5 de Isaías 55.
que nos mostrará do que consiste este convite e a quem ele está destinado. Mas antes mesmo de olharmos para o conteúdo do convite, é importantíssimo observar o seguinte: este é um dos convites mais importantes e mais repetidos de toda a Bíblia. Se você já é cristão há algum tempo, se você tem alguma familiaridade com as Escrituras Sagradas, você deve ter reparado nessas palavras de Isaías, palavras muito semelhantes, por exemplo, às palavras de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, onde ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso não parece muito com a abertura do convite? Aqui em Isaías 55, versículo 1: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Aliás, este convite não aparece somente aqui em Isaías no Antigo Testamento e nas palavras de Jesus no Novo Testamento. É um convite que percorre toda a Bíblia até o fim. Quando chegamos no último capítulo, nas últimas palavras da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, lá está o convite de novo. Diz Apocalipse 22, 17: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Mas aqui no capítulo 55 de Isaías, esse convite tem uma importância toda especial. Se você tem alguma familiaridade com este livro, você deve saber que ele se divide em duas partes principais. A primeira metade de Isaías, capítulos 1 a 39, esta metade traz uma série de alertas, de advertências e palavras de juízo da parte de Deus contra o povo de Israel e contra as diferentes nações da terra. Por quê? Porque Deus se encontrava tão irado contra o seu povo e tão irado contra as nações na primeira metade do livro de Isaías, porque o povo de Deus e as nações rejeitaram Deus como a sua fonte de salvação. Deus se ofereceu ao seu povo como uma fonte de salvação e o povo desprezou esta fonte, virou as costas para Deus, o que resultou em uma série de castigos da parte do Senhor. Mas quando chegamos para a segunda metade deste livro, onde se encontra Isaías 55, a imagem muda, o tom deste livro muda. As densas nuvens da santa ira de Deus contra o seu povo dão lugar ao brilho e ao fulgor da sua graça e da sua misericórdia, numa oferta de perdão para Israel, o seu povo, uma oferta que se traduz num convite para que o povo venha beber novamente das águas de salvação. Deus compara esse convite a uma fonte rica e cristalina a transbordar e saciar o seu povo. Olhe comigo capítulos antes, para Isaías 49, rapidamente, volte para Isaías 49. Versículos 8 a 10. Diz Isaías lá, no capítulo 49, a partir do versículo 8, uma palavra de restauração, de conforto e esperança para a nação de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Então é nesta transição no livro de Isaías, do juízo e da santa ira de Deus para a sua graça e misericórdia, que encontramos este convite grandioso e abrangente da parte do Senhor. Voltando agora para Isaías capítulo
55. Vamos então finalmente responder: a quem se destina este convite? E qual a resposta do início de Isaías 55? Tanto no versículo 1 como nos versículos 4 e 5. Para quem este convite? Para alguns? Para poucos? Para muitos? O que diz Isaías? Para todos. Venham, todos vocês. Todos vocês quem? Bem, principalmente a nação de Israel, mas não exclusivamente o povo de Israel. Chegamos nos versículos 4 e 5, descobrimos que este convite, esta oferta da parte de Deus, é para pessoas de todos os povos, dentre todas as nações na terra. Todos, quem tiver sede, quem tiver fome, quem tiver necessidade, venha, prove, desfrute desta fonte, deste banquete que o Senhor oferece. Principalmente, de novo, o povo de Deus, a nação de Israel, que por ter rejeitado o Senhor, tinha sido expulso da sua terra, enviado para a nação da Babilônia, onde padeceram muitas e grandes aflições e careciam da provisão de Deus. Então todos estão convidados. Para o quê? Do que consiste este convite? Isaías continua respondendo, ainda no versículo 1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O que Isaías está transmitindo com essa imagem, essas imagens diferentes, água, leite, vinho, ele está falando das necessidades mais básicas, mais simples, mais urgentes daquele povo, as mais sofisticadas. É da água ao vinho, né? É do arroz com feijão, com a rabanada e o tender no Natal. É tudo à disposição para saciar a necessidade e a carência do meu povo. Bem, no contexto maior do livro de Isaías, é claro que o convite não está tratando apenas de necessidades materiais, apesar de incluir isso também, mas também de maneira simbólica. Isaías aqui está trazendo o convite de Deus, uma oferta de provisão, de proteção, de sustento, de sobrevivência e de salvação. Não só a água que jorra da fonte natural, mas água que sacia a alma, que satisfaz plenamente e que salva os sedentos de coração. Mas junto com o convite vem uma advertência, até uma correção da parte de Deus. Note comigo o versículo 2: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo daquilo que não satisfaz? Escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Porque Deus traz junto com este convite esta palavra de repreensão para o seu povo? Ora, porque Israel já tinha gasto tempo demais e dinheiro demais tentando prover para si o que só Deus podia prover, correndo atrás daquilo que não poderia satisfazê-los e salvá-los para sempre. Já tinham gastado o seu trabalho e o fruto do seu trabalho fazendo o quê? Pagando impostos aos reis de outras nações que ofereciam proteção para a nação, ofertando suas oferendas aos deuses dos outros povos, achando que eles poderiam salvá-los. E Deus aqui sutilmente está dizendo: para quê? Para quê? Para que desperdiçar tanto dinheiro, tanto trabalho, tanto tempo, tanta riqueza naquilo e naqueles que não podem saciá-los, que não podem salvá-los? Parem com isso. Vocês estão se contentando com migalhas, quando eu tenho um rico banquete à sua disposição. Para quê? Para quê? Então todos vocês que têm fome, todos vocês que têm sede, venham às águas, venham e receberão a mais fina refeição. Então você se pergunta: bem, quanto isso custa? Não tem almoço de graça,
Peraí, uma fonte a transbordar, uma fina refeição, quanto isso vai me custar? E qual é a resposta de Isaías? Quanto custa este convite? Nada, absolutamente nada. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Como assim? Nada. Como assim? Comprar se eu não tenho dinheiro? Como assim ter acesso a esta fonte, esta mesa, este banquete sem ter nada a oferecer àquele que convida? Isso é bom demais para ser verdade. Tem certeza que não custa nada? E na verdade custa sim. Só que a resposta de Isaías é que alguém já pagou a conta. Alguém já pagou a conta deste banquete. Alguém já ofereceu o que foi necessário para que todos tivessem acesso a esta fonte e a esta mesa. Quem é esta pessoa? Ela é apresentada no versículo 3. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. De quem Isaías está falando? Não literalmente do rei Davi, mas de alguém que viria da família, da descendência de Davi, um outro rei como Davi, que ofereceria uma aliança eterna para o seu povo e por meio de quem todos poderiam ter acesso a este fino banquete ofertado pelo Senhor. E não só dentro do seu povo, mas por meio deste rei prometido, todos, vindos de todos os povos e de todas as nações da terra, diz o versículo 4 e 5. De novo, quem é esta pessoa? De quem Isaías está nos falando? Bem, é exatamente sobre ele que temos meditado nas últimas semanas. Quando olhamos para Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, o Emanuel, o menino rei, a raiz de Jessé, este rei vindouro da família de Davi, que viria para resgatar as nações. Mas como? Como as nações que rejeitaram este rei, que rejeitaram este Deus, poderiam merecer um lugar à mesa com ele? Bem, não sei se você notou, mas a Isaías 55 vem um pouquinho depois de dois dos capítulos mais maravilhosos de toda a Bíblia, Isaías 52 e 53. E lá descobrimos que este rei, este servo prometido por Deus, ele derramaria a sua própria vida, ele pagaria com a própria vida pelos pecados, pelas ofensas das nações e do seu povo, para que todos pudessem ter o seu perdão e a sua reconciliação. E a grande mensagem do Novo Testamento é que na pessoa e na obra de Jesus Cristo, mais precisamente na sua vinda, na sua morte e na sua ressurreição, Deus pagou o preço definitivo pela nossa absolvição e pela nossa admissão ao reino do Senhor e à mesa que Ele nos preparou. Tanto é que quando chegamos lá em Atos capítulo 13, o sermão de Paulo, a cidade de Antioquia da Pisídia, ele cita as palavras de Isaías 55, justamente para dizer: o rei chegou, a aliança está ofertada a todos, venham, provem, vejam que Ele é o nosso Redentor, que as portas do seu reino estão abertas para todos que o procuram. Então a conclusão é que a aliança com este rei, o rei Jesus, que nós podemos desfrutar de todos os benefícios deste convite glorioso da parte de Deus. Por quê? Porque Jesus é o banquete, Jesus é a fonte. Ele não só nos leva à fonte, o banquete, Ele mesmo é a fonte. Venham a mim, bebam de mim, comam de mim, e vocês nunca mais terão fome, nem sede, disse Jesus. Eu sou a fonte, eu sou o banquete.
Bem, somando tudo isso, entendemos aqui a maravilha e a grandeza deste convite da parte de Deus. Um convite para todos, para suprir todas as nossas necessidades, das mais simples às mais sofisticadas. Um convite que nos custa absolutamente nada. Pergunta: quem em sã consciência rejeitaria um convite desses? A resposta: só quem é orgulhoso demais para reconhecer que precisa deste Rei, que precisa deste Senhor, que precisa da sua graça e da sua misericórdia. E essa não é a grande tragédia da raça humana, que Deus, tendo ofertado tudo, tendo ofertado de si mesmo, do seu próprio Filho, para que tivéssemos acesso à sua mesa, à sua casa, sem custo algum. Não é a grande tragédia da raça humana que Deus, tendo ofertado tudo, ainda há aqueles que voltam as costas para Deus e o rejeitam? E qual é o resultado desta tragédia? O resultado está aí. Temos transformado o paraíso de Deus numa selva, num deserto, onde lutamos, suamos, choramos, sangramos e batalhamos pelo pão de cada dia, para nos contentar apenas com migalhas, quando nos foi prometido um banquete. Isso não é trágico? Não é uma tragédia? Viver, 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 trabalhar, 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 correr, 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 para ganhar, 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 gastar, 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 e no fim descobrir que eram tudo migalhas, migalhas, comparado ao banquete que Deus tem a nos oferecer. Viver para trabalhar, trabalhar até morrer, se matar de trabalhar e terminar com a alma vazia, cansada e sobrecarregada, correndo atrás da felicidade como uma criança corre atrás da folha carregada pelo vento, sem nunca alcançá-la. Essa é a tragédia da raça humana, que gasta naquilo que não satisfaz, que gasta naquilo que não é pão, que não pode preencher a nossa alma. Mas a grande e maravilhosa oferta de Isaías é que você não precisa viver assim. Diga comigo: eu não preciso viver assim. Diga à pessoa mais próxima: você não precisa viver assim. Não precisa ser assim. Se o Senhor emite esse convite a todos, sabe por quê? Porque todos precisam desse convite. Não há uma pessoa sequer neste lugar que não precise atender este convite. Se Deus nos convida para recebermos dele provisão plena, sabe por quê? Porque precisamos dele para tudo, da água ao vinho, do pão de cada dia à refeição mais plena e abundante. E sabe por que Deus não cobra nada? Porque se ele fosse cobrar, ninguém teria dinheiro suficiente. Você quer comprar as bênçãos de Deus? Tente, são caras demais. Por isso que ele já pagou a conta. Por isso que ele pagou com a vida do seu próprio Filho, porque ninguém aqui pode merecer a bondade e a misericórdia de Deus. Portanto, segue Isaías, um convite desses para todos, de tudo, sem custo. Quem rejeitaria uma coisa dessas? E mais, quem pensaria duas vezes? Quem adiaria receber e atender um convite desses? Por isso ele continua na porção seguinte, versículos 6 a 9, nos mostrando que este convite não só deve ser aceito, ele deve ser aceito já, agora, sem pensar duas vezes, prontamente, com urgência.
E note como a linguagem de Isaías muda. Não sei se você reparou nisso. O convite começa com: venham, 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 escutem, deem ouvidos, vejam. O convite soa mais como um convite. Mas a partir do versículo 6, o convite soa mais como uma convocação. Não mais venham, mas sim busquem. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Ou seja, se antes Isaías estava dizendo: venha avaliar, venha analisar esta fonte, este banquete, dê ouvidos a este convite. Agora ele está dizendo, com todas as letras: aceite, aceite, renda-se a este convite, antes que a janela de oportunidade se feche. E mais, visto que este convite já tinha sido rejeitado outras vezes, não é a primeira vez que Deus fez esse convite a Israel e às nações. Visto que o convite já tinha sido rejeitado, Isaías está dizendo: não só aceite o convite, mas com ele receba o perdão e a misericórdia de Deus. Uma coisa é ser convidado para uma festa, outra coisa é ser convidado de novo quando você já rejeitou o convite da primeira vez e da segunda, terceira. É o que Isaías está dizendo. É bom demais para ser verdade. Busque isso então, clame a Ele e receba a sua graça e misericórdia. Versículo 7: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Em outras palavras, o que Isaías está dizendo para os seus ouvintes, leitores, é algo assim: parem de tentar ser os autores da sua paz e da sua prosperidade neste mundo sem Deus. Parem de tentar ser os criadores do seu sustento, da sua sobrevivência, da sua segurança, da sua salvação sem Deus. Parem com isso. Abandone essa maneira de pensar e viver longe de Deus e sem Deus, e voltem-se para Deus, que os receberá com graça, com misericórdia e com perdão. Afinal de contas, continua Isaías nos versículos 8 e 9, o que nós pensamos ser o caminho que nos levará à paz e à prosperidade e à proteção, o que nós vislumbramos como o caminho que vai nos levar à felicidade e à bonança e ao paraíso, não é o mesmo que Deus pensa e planeja para as nossas vidas. Por isso ele diz, versículo 8, nas palavras do próprio Deus: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, em outras palavras, Deus está dizendo por meio de Isaías: parem de buscar a vida plena e perfeita longe de Deus e sem Deus. Parem de fugir de Deus e passem a correr para Deus, a buscar ao Senhor, a clamar por Ele, a voltar-se para Ele com arrependimento e fé, que Ele está pronto para receber todos com graça e misericórdia. E onde mais nós encontramos uma convocação urgente como essas? De novo, na boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Ele veio ao mundo, iniciou seu ministério, quais foram algumas das primeiras palavras que Ele proferiu quando andou entre nós? O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino que Isaías vislumbrou, o banquete que estava prometido para o porvir, veio na pessoa de Jesus Cristo. O reino chegou porque o Rei veio até nós, pessoalmente com o convite. Ele não mandou outro. O próprio Senhor veio entregar em mãos este convite e nos dizer: eu estou aqui, venham, arrependam-se dos seus caminhos e dos seus pensamentos contrários aos meus pensamentos e aos meus caminhos. Venham,
eu estou aqui, eu cheguei, a festa começou, então venham e voltem-se, que eu os receberei com perdão, com graça, com misericórdia. Eu estou pronto para receber todos que se arrependem da sua vida longe de mim e sem mim, prontos a saciá-los e a salvá-los para sempre. Então, se hoje você está aqui ouvindo este convite, talvez pela primeira vez, se nunca antes você ouviu este convite da parte de Deus e nunca antes se rendeu, se entregou a este convite, as boas notícias, as boas novas, o evangelho deste reino abundante, pleno, gracioso e misericordioso de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus te ordena hoje: renda-se logo, renda-se já. Quem diz isso é o próprio Senhor por meio da sua palavra. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem ou para o ano que vem, é agora, é hoje. Renda-se a mim, entregue-se a mim, pare de viver a sua vida longe de mim, sem mim, porque não há vida longe de mim. Renda-se urgentemente, prontamente, porque apesar de abrangente, este convite tem prazo. Eu não sei se você reparou isso nas palavras de Isaías, no versículo 6: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, o que sugere que haverá um tempo quando Ele não será achado e não estará mais perto. A oferta da parte de Deus só está de pé até que Jesus volte para encerrar a história e julgar os vivos e os mortos, ou até que você seja promovido. E quem aqui sabe o que acontecerá primeiro? Se é Ele quem volta, você que vai. Alguém sabe? E se não souber, então não aposte, não brinque com o seu destino eterno. Como não sabemos o que virá primeiro, renda-se já, renda-se hoje, renda-se aqui, é o próprio Senhor quem o diz. Agora, se você já se rendeu a este anúncio, há uma convocação aqui para você também, porque este anúncio não para em mim e não para em você. Este anúncio deve ser replicado, deve ser compartilhado com todos com quem pudermos compartilhar e com a maior urgência possível. Nós não temos todo o tempo do mundo, gente. Jesus está voltando. Diga comigo, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, acabou. A porta se fecha ali. Nós não temos todo o tempo do mundo. E nós não vamos a este mundo na nossa própria autoridade. Talvez você esteja se perguntando: pastor, quem sou eu para dizer para as pessoas que o tempo está chegando? Quem sou eu para dizer para as pessoas se arrependerem e crerem? Quem sou eu para dizer para as pessoas que elas devem parar de viver longe de Deus e sem Deus, para passar a confiar em Deus e no seu Filho Jesus Cristo? A resposta: você é ninguém, eu sou ninguém, somos apenas mensageiros daquele que é tudo e que está acima de todos. Nós não vamos na nossa autoridade, na autoridade do nosso nome e da nossa palavra, nós vamos na autoridade do nome do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos comissionou e é em nome dEle que nós saímos mundo afora para chamar as pessoas ao arrependimento. Então, quando te disserem: quem é você para me dizer o que eu devo fazer com a minha vida? Responda: eu sou ninguém, mas não pense pouco do meu Deus. Eu sou ninguém, mas aquele de quem eu falo é tudo. Eu sou só o embaixador, Ele é o Rei. Ele nos chamou, Ele nos convocou para buscá-lo, mas pela mesma palavra
nós fomos convocados para buscar e chamar os outros. O tempo é curto, a porta se fecha. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Mas Isaías nos traz uma última palavra antes de nos despedirmos, versículos 10 a 13. Ele nos fala que devemos sair neste mundo não só confiantes na autoridade da palavra de Deus, mas confiantes no seu poder. Pastor, que garantia eu tenho que quando eu falar, quando eu convidar, quando eu convocar as pessoas a virem e crerem, que garantia eu tenho que as minhas palavras farão qualquer diferença na vida dessas pessoas? A resposta de Isaías: não confie nas suas palavras, confie no poder da palavra de Deus. Não é assim que ele termina? Com uma das imagens mais belas, mais bonitas de toda a Bíblia para descrever o poder da palavra de Deus. Ele diz no versículo 10 que tão certo quanto a chuva e a neve que caem sobre a terra e sempre produzem fruto e sustento para os homens. Alguém aqui duvida disso? Que chovendo sobre a terra a vida brotará, surgirá? Você conhece algum lugar onde chove e não brota vida? Pois se não há chuva não há vida, é um deserto. Tão certo quanto a chuva e a neve que caem sobre a terra e produzem semente para o semeador e pão para o que come, versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A cada chuvarada, a cada tempestade, nova colheita, Deus está nos mandando um recado, Deus está nos lembrando, tão certos quanto os princípios que regem a vida da natureza, são os princípios que regem a minha palavra. Chove e vem a vida, pregue e a vida virá, proclame a palavra de Deus e Deus dará vida aos mortos. A palavra não volta vazia. E que propósito é esse para o qual Deus envia a sua palavra? Ele diz nos versículos 12 e 13, o propósito, o glorioso propósito da sua palavra é de restaurar o júbilo, a alegria, a paz e a segurança a um povo que está à procura destas coisas, de salvação e segurança nesse mundo. E de quebra, Deus não só promete restaurar aqueles que ouvem e atendem o seu convite, Ele promete restaurar tudo junto. Tudo junto, os que ouvem e atendem o convite e a natureza criada junto com este povo. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Onde antes haviam espinheiros e roseiras bravas, vegetação própria de um deserto, onde antes não havia vida, Deus promete gerar vida nova, o pinheiro e a murta. Onde antes imperava a morte, haverá vida. Onde antes havia perdição, haverá salvação. E tudo em resposta à proclamação da palavra de Deus. Deus transformando a selva em paraíso de novo. Deus transformando vidas pelo poder da sua palavra que não volta vazia, e tudo isso para a glória do seu nome. Então você tem alguma dúvida do poder de Deus? Você duvida do poder da palavra de Deus? Duvida que Deus é capaz de produzir o que Ele entender, o que Ele quiser por meio da sua palavra? Foi pela palavra de Deus que Ele criou o mundo. Deus disse e ouve. E é por meio desta mesma palavra, toda vez que a palavra é lida, a sós em casa, quando ela é lida junto com a sua família,
quando ela é pregada deste púlpito, quando ela é compartilhada com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho ou de estudo, você pode ter certeza que Deus é poderoso para gerar vida nova em seu coração, em seu lar, nesta igreja e no mundo. Então leia a palavra, pregue a palavra, compartilhe a palavra e deixe que a palavra faça o que Deus intentar, o que Deus quiser. E que segurança maior nós temos do que lembrar de novo, neste Natal, que Deus já enviou a sua palavra, assim como a chuva que desce do céu e rega a terra e não volta vazia. Deus enviou o Verbo, a palavra encarnada, Jesus Cristo dos céus, a palavra que veio à terra e que não voltou para o Pai sem ter gerado vida nova, a igreja, o seu povo neste mundo. Que tudo isso nos mostra, irmãos e irmãs, que aprendemos nesta noite, que o que o mundo apenas sonha em ter, sonha em alcançar longe de Deus e da sua palavra, nós já encontramos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O que muitos apenas sonham em ter nesta virada de ano novo, nós já encontramos no nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Então, neste fim de ano e por todo o novo ano que está por vir, ao invés de desejar os mesmos votos de toda a virada de ano, paz, riqueza, felicidade, saúde, prosperidade, ao invés de desejar todas essas promessas vazias para as pessoas, que tal convidá-las e convocá-las para conhecerem Jesus Cristo, o único que pode saciar a nossa alma plenamente, perfeitamente, eternamente. O convite já foi lançado, a nós compete apenas retransmitir e compartilhar este convite com quantos nós pudermos. E ao fazê-lo, veja o que o poder de Deus fará. Maravilhe-se com o que só Deus pode fazer, pela sua palavra, pela sua graça e para o louvor do seu nome. Oremos. Quanto tempo, Senhor, nós vivemos e corremos neste mundo, à procura daquilo que só poderíamos encontrar e só encontramos em Ti, na Tua palavra e na Tua presença. Mas quanto tempo ainda gastamos correndo, nos desgastando nesta vida, atrás da satisfação que só encontramos no Teu perdão, no Teu poder. Quanto corremos atrás das fontes e dos finos banquetes que este mundo tem nos oferecer, que nos deixam ainda mais sedentos, ainda mais famintos, ainda mais vazios de alma. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos nossa loucura, nossa tolice, a nossa insensatez, os nossos maus pensamentos que nos levam a maus caminhos, longe de Ti e sem Ti, planos, projetos, sonhos, ambições, anseios inúmeros e infindos, que só nos deixam mais pobres,
menos saudáveis, mais inquietos, mais endividados, mais enrolados, mais encrencados, mais afundados no nosso próprio pecado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Por isso nós não temos palavras, nem gestos suficientes para agradecer-te por este novo convite, esta nova oferta, esta nova convocação vinda dos céus, para provarmos de uma fonte que realmente nos sacia, de uma mesa que realmente nos satisfaz, para provarmos e vermos que o Senhor é bom, e como são verdadeiramente felizes todos os que se refugiam em Ti. Ó Pai, alcance a alma mais aflita e ansiosa nesta noite. Aproxime-a de Ti, aproxime-nos do Senhor, para buscarmos em Ti o Teu perdão e a Tua misericórdia em Cristo Jesus, quer pela primeira vez ou não. E ao Te buscarmos e Te provarmos, que possamos buscar outros e contar a outros, a fim de que eles também venham provar e ver quão maravilhoso é conhecer Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de todo aquele que Te busca. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra que chegou até nós esta noite, que não retorna vazia. Possamos levar conosco a Tua palavra também para outros que estão vazios e que serão preenchidos pela maravilhosa graça do Teu santo Evangelho. Tudo isso nós Te suplicamos, confiantes e agradecidos, no nome santo de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, a palavra viva, em quem está toda a fonte de vida. Amém.